Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Marcelo Pantoja. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu gostaria de falar sobre propósito e chamado. Você sabia que você tem um propósito? Deus, ele te chamou para um propósito eterno. E para que você alcance esse propósito que Deus tem para você, para a sua família, você vai passar por alguns chamados de Deus. E como tem sido a reação desse chamado? Porque eu tenho certeza de uma coisa: Deus, ele chama os seus. E provavelmente, Deus, ele tem te chamado para algo muito maior, porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. Para tanto, eu gostaria de meditar com você sobre o chamado de um grande homem de Deus, chamado Eliseu. O chamado de Eliseu ali se encontra em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 19. Então, eu gostaria de meditar com você sobre algumas verdades sobre esse chamado e como foi a reação desse grande homem de Deus. Vamos comigo? Então, a partir do verso 19, mas eu quero começar ali com o verso 20. A palavra diz assim: então deixou ele os bois e correu após Elias. Eliseu, amado, quando ele foi chamado, a primeira coisa que eu aprendo é que ele aceitou o seu chamado imediatamente. Eliseu, ele não arrumou uma desculpa. Ele não espiritualizou dizendo, olha, eu vou orar para ver se é isso que Deus quer na minha vida. Não, ele aceitou imediatamente. Tome cuidado com isso. Quando Deus ele te chamar, eu sei que ele chama. Aceite aquilo para o qual você foi chamado. Eu não sei se é para uma profissão, eu não sei se é para um trabalho na obra de Deus, mas Deus ele te chama. Mas quando ele te chama, ele quer que você aceite imediatamente. Elias, quando foi ao encontro de Eliseu, a palavra vai dizer que imediatamente, então ele deixou os bois, ele deixou tudo aquilo que ele estava fazendo para seguir o seu chamado. A primeira coisa que eu aprendo. A segunda verdade que eu aprendo também já está ali no verso 19. A palavra diz assim: partiu, pois, Elias dali e encontrou Eliseu, que estava o quê? Ele estava lavrando a terra. A segunda coisa que eu aprendo é que Eliseu estava trabalhando. Amados, para o seu chamado, esteja preparado, esteja trabalhando. Você pode dizer assim, pastor, mas eu gostaria de fazer algo para Deus, mas eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um enfermeiro. Esteja trabalhando e fazendo o melhor. Qualquer área que Deus te chamou. Sabe por quê? Porque Deus ele vai te encontrar. Naquele momento, Elias poderia ali, orientado por Deus, chamar qualquer um da escola de profetas de Elias. Mas Deus mandou chamar Eliseu. Eliseu estava trabalhando, ele não estava à toa. Então, amados, Deus ele chama, não são as pessoas que estão à toa, são as pessoas que ali mesmo no pouco estão trabalhando. E no muito, Deus ele vai colocar você. Essa é a segunda verdade. Esteja trabalhando. A terceira verdade, anote aí, o verso de número 20 vai dizer assim: e ele disse, vai e volta, pois, que te fiz eu? A tradução aqui, quando Elias fala isso para Eliseu, é falar, olha, vai, porque Eliseu pediu para ir se despedir dos seus pais. E Elias fala assim, olha, vai e volta. Ou seja, a terceira coisa que eu aprendo é valorizar o seu chamado. Amado, não despreze as coisas de Deus. Não despreze o teu chamado, aquilo que Deus te chamou, o teu propósito. A palavra lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, vai dizer assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Cuidado, valorize seu chamado. Não despreze aquilo que Deus ele tem para a sua vida, um propósito eterno. Muitas das vezes, para que realize esse propósito, ele tem chamados momentâneos. Mas se você está escutando a voz de Deus para algum chamado, cuidado, não despreze. Eliseu, ele valorizou. Ele foi beijar os seus pais, beijar sua mãe, mas ele voltou. Muitas das vezes, você saiu da casa de Deus. Muitas das vezes, você saiu do seu propósito, daquilo que Deus tinha, e você não voltou. Por isso eu te chamo, valorize o seu chamado. A quarta coisa que eu aprendo
encontra-se também no verso 20. Ele fala assim: deixa-me beijar o meu pai, a minha mãe. Eliseu, ele vira para Elias e pede: deixa eu beijar o meu pai e a minha mãe. Amados, o que é que eu aprendo aqui? Para que você concretize verdadeiramente aquilo que Deus te chamou, o teu chamado, e você seja uma pessoa verdadeiramente feliz, que tenha paz, e você aceite o seu chamado, você precisa obedecer os mandamentos do Senhor. Quando Eliseu, ele fala: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, ele está honrando os mandamentos. Pastor, qual é esse mandamento? Lembra que o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue todos os teus dias na terra. Esse é o primeiro mandamento. Então, se você quer ter um chamado, se você quer ter uma vida verdadeiramente de paz, obedeça os mandamentos do Senhor. Não existe chamados quando a gente fere os mandamentos, quando a gente quebra mandamentos de Deus. Então, eu te convido para você entender que você, pastor, eu tenho um chamado de Deus, mas eu não consigo me dar bem com fulano, eu não consigo respeitar meus pais, eu não consigo aceitar a liderança de um líder espiritual, de um pastor, de alguém. Não é assim que funciona. O seu chamado, ele só vai ser pleno quando você obedecer os princípios e os mandamentos de Deus. A quinta coisa que eu aprendo, amados, encontra-se no verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: voltou, pois, de seguir e tomou a junta de bois e matou, e com os aparelhos dos bois ele cozeu as carnes e deu ao povo. A palavra aqui no verso 21 vai dizer que logo após o chamado, Eliseu ele foi e queimou aquele aparelho que ele estava trabalhando, que ele estava lavrando a terra, e ele matou os bois. Amados, você já ouviu falar naquela expressão chamada queimar as naus? Então, a história ela vai falar várias situações de que alguns marinheiros de guerra, ali quando eles iam dominar por exemplo, aconteceu na América, aconteceu em Cartago, quando eles iam dominar alguma aldeia, alguma ilha, quando eles chegavam ali naquela aldeia, todos aqueles guerreiros de navios, o capitão ele tirava todos os mantimentos dos soldados e ele mandava queimar as naus. Ele mandava queimar os navios. Para que isso? Para que eles, em momento algum, olhassem para trás e quisessem recuar. Quando Eliseu, ele queimou ali os aparelhos, quando ele matou aqueles bois, ele estava dizendo assim: não tem como eu voltar para trás. Lembra do Novo Testamento que a palavra diz: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Quando Deus ele te chamar, muitas das vezes nós falamos assim: mas eu tenho esse chamado para tal função, eu tenho esse chamado, muitas das vezes nós queremos deixar um plano B. Deus ele te convida para deixar o plano B de lado, porque com Deus, amados, ou é vencer ou vencer. Quando nós aceitamos o nosso chamado, nós temos que queimar todas as pontes que nos ligam, muitas das vezes, com o nosso passado, aquela vaquinha, aquele plano B que nós temos. Então, Eliseu, ele nos ensina muito. Quando ele queimou ali, não haveria mais possibilidade dele olhar para trás, ele voltar a ser um agricultor. Então, ele queimou o passado. Deus, ele quer, e ele está falando com você. Eu não sei o que é que tem te impedido, não sei se tem alguma coisa no teu passado, mas queime o teu passado, para que você viva o chamado perfeito plano de Deus. E a sexta coisa que eu aprendo, e a última, amados, é muito importante também, nós encontramos também no verso 21. Vai dizer assim: então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Eu acho interessante, amados, porque Eliseu, ele, em muitos momentos aqui da Bíblia, se você for lá em 2 Reis, no capítulo 3, no verso 11, você vai perceber que logo após o chamado de Eliseu, ele passou a servir a Elias. Essa palavra lá em Reis vai dizer que as pessoas falavam assim: olha, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derrama água sobre as mãos de Eliseu.
ele passou a servir e honrar o profeta. Amados, o nosso chamado, ele passa por servir. Servir alguém, servir a igreja. O nosso Senhor Jesus, ele vai falar lá no capítulo 20, versículo 28 de Mateus, que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido. Todavia, ele veio para servir. Você lembra da sogra de Pedro? Lá em Mateus capítulo 1, verso 29 a 31. Logo após ela ser curada, a palavra vai dizer que, logo após ela ser curada, ela passou a servir. Então, amados, o nosso chamado, ele passa por nós servirmos alguém. Nós servirmos a nossa igreja, servirmos aqui a nossa família, servirmos a sociedade. Nesse tempo aqui que nós estamos aqui passando por uma pandemia, nós precisamos entender que nós somos servos. Nós estamos aqui, para o nosso chamado ele ser pleno, nós precisamos entender esse princípio de servir a Deus, servir os nossos irmãos, servir a sociedade. Conclusão, às vezes essa sensação de incapacidade que nós temos passado, esses projetos em relação à pandemia interrompido, amados, todos esses projetos, muitas das vezes, pessoas que foram interrompidas, suas vidas foram interrompidas, elas não conseguiram entender, elas não conseguiram viver o chamado que Deus tinha para a vida de cada uma dessas pessoas. Mas eu te garanto, Deus, ele projetou, ele tem um chamado perfeito para você. Deus, ele tem um projeto que você possa aceitar e que você possa reagir da melhor maneira possível para esse projeto, para esse chamado. Que Deus possa te abençoar, ele te chama, que você possa aceitar todo o propósito eterno que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus.